Bom dia a todos. Hoje é carnaval, mas até que vieram bastante gente, né? Que bom. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versículos 7 ao versículo 11. Eu farei a leitura dos versículos ímpares. Eu gostaria que a igreja pudesse me acompanhar fazendo a leitura dos versículos pares. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do campo. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Bem, hoje eu quero tratar, o tema é a distância entre você e Deus. Eu queria realmente ver aonde está, em que distância você está da intimidade com Deus. No texto de hoje nós podemos facilmente identificar 4 personagens. Primeiro, Moisés. Segundo, nós temos o povo de Israel. Terceiro, Deus que vinha ao encontro de Moisés. E no quarto, Josué, que não se afastava da tenda. E geograficamente, fisicamente, também podemos ver a distância que Moisés, o povo e Josué tinham em relação a Deus. Mais longe estava o povo Israel observando Moisés a caminhar em direção à tenda de encontro. Um pouco mais perto da presença de Deus, nós podemos ver a presença de Josué. Ele estava ali na tenda. Mas Moisés, ele não tinha nenhuma distância física entre Moisés e Deus. Mas uma questão que me incomoda nesses versículos é por que é que o povo se mantinha a uma distância, certamente longe da presença de Deus. O versículo fala, 7, quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Ou seja, não era proibido a presença das pessoas perto ou ao redor da tenda. Mas parece que a maioria ficava longe, só observando Deus falar com Moisés. E quem era um pouco mais ousado era Josué. Uma questão que afasta a gente de Deus. Por que é que nós queremos uma certa distância de Deus nas nossas vidas? Podemos sim estar também fisicamente na igreja, mas no momento culto, o seu coração está totalmente distante da adoração do Senhor. Por que é que você, de alguma maneira, está vivendo de uma maneira escorregadia, querendo se afastar da presença de Deus, mesmo frequentando a igreja? Por que é que o povo que leva o nome de Deus, não seria natural eles terem
a mesma comunhão, desfrutar da mesma intimidade que Moisés estava desfrutando com Deus? Não seria normal o povo inteiro vir, Senhor, nós queremos falar contigo, nós queremos a tua presença em nossas vidas, mas por que é que isso se resulta apenas de 1 ou 2 no máximo? Poucas pessoas querendo uma intimidade maior com Deus. Realmente, o que está afastando a gente de Deus? Vendo o povo de Israel, nós podemos ter uma dica. Por que é que eles mantêm uma certa distância de Deus? Em primeiro lugar, eles tinham uma imagem, eles tinham um conceito equivocado de Deus. Eles não sabiam a que tipo de Deus eles estavam servindo. E nós podemos perceber, quando Moisés, ele vai ao monte, receber os mandamentos, e pelo fato que Moisés estava demorando a descer, eles chegaram à conclusão, Moisés morreu. Então o que o povo começa a fazer? O que o Arão sugere às pessoas? Arão, irmão de Moisés, o porta-voz de Deus, o que ele faz? Pessoal, tragam seus brincos, tragam seus ouros, vamos fundir e vamos criar uma imagem e honrar essa imagem, dar o nome a essa imagem, o mesmo Deus que tirou do Egito. Seu Duque, pode mostrar o versículo 32, Êxodo 32, diz assim: Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, olha só, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Será que o bezerro era o Deus que tirou eles de Egito? Mas eles estavam dando toda a honra, toda a glória a um mero objeto de ouro que tinha uma forma de bezerro. E Deus se irou com seu povo. E Deus se recusa a andar junto com o seu povo. E, portanto, Ele aparece ao seu povo de uma maneira, tanto que um Deus que quer uma vingança, quer tirar as contas. Parece que Deus está muito bravo e que alguma coisa que eles fizeram e eles nem perceberam que estava errado e Deus vem tirar a satisfação do seu povo. Então a imagem que Israel tinha de Deus era uma imagem deturpada. E porque eles tinham uma imagem errada de Deus, as suas ações não condiziam ao Deus de Israel, a Deus Javé. E consequentemente, Deus ficava zangado, ficava irado com o seu povo. E o seu povo, ao olhar esse Deus irado, eles concluíam, nossa, que Deus tirano. Nossa, que Deus temível. Nossa, tenho medo desse Deus. Uma pessoa me procurou um dia desses, eu nem conheço essa pessoa, mas ele veio e precisava urgentemente falar com o pastor e eu estava disponível a falar com essa pessoa. E essa pessoa começou a contar a vida dele, que eu não tenho por onde ir mais, perdeu tudo.
E eu acho que ele queria pedir um favor para mim. Eu falei para essa pessoa: eu não te conheço, mas eu só posso oferecer 2 coisas para você. Primeiro é comida. A pessoa estava 3 dias sem comer. Em segundo lugar, o que eu posso oferecer para você é Deus. O que eu posso oferecer a você é Jesus. Por acaso você, em algum momento da sua vida, você conheceu esse Deus? Ele falou: Deus é um Deus tirano, é um ogro, é um Deus que cobra. É por isso que eu resolvi não mais seguir esse Deus. Mas essa imagem de Deus você tem mesmo? Não é um Deus que não tolera o erro. Não é um Deus que fica vendo se você vai tropeçar em algum lugar ou não. Eu não consigo viver na presença de Deus assim. Eu falei: é isso? Essa é toda a imagem de Deus que você tem? Esse é o conceito que você tem sobre o nosso Deus, pelo menos o Deus que eu creio? Aí ele ficou lá, cabisbaixo. Ele começou a cair em prantos. Sabe, pastor, no fundo do meu coração, Deus é minha esperança. No fundo do meu coração, o meu coração anseia por Ele. Mas o que impede então você procurar Deus? Eu não mereço. Até certa idade, até meus 18 anos, eu frequentava a igreja. E meus pais eram contra. 5 da manhã, todo domingo, eu saía de casa. Antes de meus pais acordarem, eu ia na igreja. Eu tive meus momentos com Deus no acampamento. Mas chegou uma certa idade, quando eu tinha 18 anos, 19, 20 anos, eu percebi que o mundo é muito melhor. E eu resolvi abandonar esse Deus. Eu criei uma imagem de Deus intolerante, porque Ele não tolerava as minhas paixões, Ele não tolerava os meus desejos. E ele continuou: como é que eu posso, pastor, honrar a Deus com essa boca? Ele tinha um vício, ele falou que tinha um vício de cigarro. Ele falou assim: como posso adorar o nome de Deus? Como é que eu posso honrar a Deus com a mesma boca que eu fumo cigarro? Pastor, me explica. Como é que eu posso? Eu falei para ele: irmão, adorar a Deus não é somente você vir numa igreja um domingo com uma roupa bonita e com um ambiente gostoso e você levantar a mão e falar: agora estou louvando e honrando a Deus. Talvez você não saiba, irmão, mas no momento que você falou que Deus é sua esperança, lá do fundo do seu coração, que o seu coração, a sua alma anseia por Deus, saiba que você já adorou ao Senhor. Saiba que você já honrou o nome de Deus. Aí ele começou a cair em prantos. O que fez ele afastar? O que faz nós afastarmos de Deus? É que nós queremos colocar uma imagem de Deus, um Deus que pune, um Deus que só pede algo que nós não queremos, e portanto, sem querer, nós nos afastamos de Deus. Mas lembre de uma coisa: Deus nos criou. O Pascal disse que existia um lugar no coração que só
poderia ser completado por Deus. Mas ele encheu aquele espaço com mulheres, com bebidas, com as coisas do mundo, mas isso não satisfazia ele. Mas no momento onde Deus encontrou, onde o meu coração encontrou Deus, ele achou a razão de viver. Meu filho, meus queridos, o que faz você manter a distância com Deus? O que faz você ficar longe, apenas observar as coisas que acontecem no culto? Nós precisamos ser participantes do corpo da igreja, nós precisamos ser participantes do reino de Deus. Porque o povo de Israel tinha uma imagem, o conceito equivocado de Deus, eles se mantinham distante de Deus. Eles só viam um lado de Deus, um lado da moeda. E pelo fato deles viverem tanto tempo, quase que 400 anos, no Egito, eles estavam acostumados a conviver com outros deuses. Eles não conseguiam diferenciar o Deus Javé com outros deuses, Ísis, Deus Ra. Eles não tinham discernimento nenhum. Tanto é que eles fizeram a imagem de bezerro, porque eles não tinham discernimento. E por que é que eles não tinham discernimento? Por que é que as pessoas não vão na presença de Deus? Porque eles não tinham hábito. Olha só, eles não tinham hábito a se dirigir a um Deus, primeiro, a um Deus que fala. Segundo, esse Deus não apenas fala, mas esse Deus tem opinião própria. Eles não estavam acostumados a se relacionar a um Deus vivo. Eles tinham costume de se relacionar com os deuses mortos, deuses estáticos. Seu Duque pode mandar o PowerPoint. Esses eram os deuses, um dos deuses. Esses são os mais poderosos de Egito. Existiam outros deusinhos, ídolos, onde eles poderiam buscar soluções para a vida deles. O que eu estou querendo dizer, era muito comum para o israelita adorar um Deus da sua preferência, da sua conveniência. Eles poderiam fazer combo. Hoje é Deus Ísis, mais Osíris, mais Ra, e mais outros deuses. Eles poderiam carregar esses ídolos no bolso, ou carregar no pescoço. Eles poderiam fazer as preces dos seus desejos para esses deuses. Eles poderiam carregar esses deuses nos seus negócios, nas suas decisões, nos seus casamentos, na sua família. Era um Deus que não se incomodava com o que você deseja. É um Deus que você pode falar tudo o que você quer. E esse Deus parece que aceita tudo o que você quer. Mas nada mais, nada menos. Quem está dando a identidade para esses deuses era a própria pessoa. Quem estava dando valor e identidade para esses deuses era a própria pessoa. Ou seja, na verdade, eles estavam adorando ídolos e deuses e amuletos. Na verdade, era a própria personificação dessas coisas. Por isso que é mais fácil lidar com esses deuses que não fala, um Deus morto, um Deus que não tem opinião própria.
É mais fácil lidar com ídolos e deuses e amuletos, na qual você não precisa se sujeitar. Em outras palavras, eles precisavam de um Deus que fizesse a sua própria vontade, e não a vontade desse Deus prevalecesse sobre a minha. Em última instância, eu e você mantemos uma distância em relação a Deus, porque eu e você não queremos sujeitar a esse Deus. Nós não queremos sujeitar. Nós não queremos obedecer. Nós não queremos usar a regra de Deus para a nossa vida. Como os israelitas faziam. Nós não queremos o reino de Deus. É por isso que eu e você mantemos distância com Deus. Olha só o versículo 7 e 8. Olha, duas palavras que chamam muito a atenção. Moisés costumava. O que é costumava? Parece que diariamente Moisés montava essa tenda. Uma tenda onde as pessoas podiam se achegar a Deus. Versículo 8. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo apenas levantava, ficava nas suas tendas. Sempre. Meu filho, meu irmão, minha amiga, que esse sempre não seja você e eu, em relação à atitude de Deus. Que esse sempre não seja a definição da minha intimidade com Deus, sempre se manter distante. Apenas observando. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, fazendo o quê? Apenas observando. Meu irmão, até quando você vai observar as coisas de Deus? Até quando você vai observar os seus filhos em Deus? Até quando você vai ficar apenas observando o mundo ao redor caindo, decaindo cada vez mais? Nós precisamos restaurar essa distância. Como Moisés, nós precisamos ir ao encontro de Deus. Não podemos ficar calados, apenas falando. Talvez muitas vezes apenas reclamando, apenas observando. Nós precisamos ir, encurtar essa distância que está entre eu e Deus. Nós precisamos nos sujeitar. Nós precisamos aceitar as regras de Deus. Porque as regras de Deus são o que há de melhor para a minha vida. Nós precisamos aceitar as condições de Deus como sendo melhores para as nossas vidas. Porque se nós não aceitarmos, se nós ainda vivemos habituados a manter Deus numa certa distância, uma distância confortável. Êxodo 3, o seu Duque pode mandar? Êxodo 32, 9. Fala que
disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado, cabeça dura. É um povo que não quer ouvir o que eu estou querendo dizer. É um povo que prefere carregar o seu Deus. É um povo que prefere manipular o seu Deus. É um povo que busca Deus apenas para as questões conveniência própria. Mas Deus não quer isso. O senhor Doug pode mandar o próximo slide? Não sei se você consegue enxergar, vamos ler numa só voz. Você prefere crer em um Deus que você pode carregar, ou em um Deus que tem poder de te carregar? Eles estavam acostumados a um Deus que eles podiam carregar, poderiam manipular. Mas eu prefiro, apesar que as regras de Deus não sejam entendíveis ao nosso entendimento, mesmo assim ainda eu prefiro aceitar e submeter a um Deus que pode me carregar. Mas, pastor, eu não quero tanta intimidade com Deus assim. Não preciso ser fanático, porque parece que quanto mais perto de Deus está, a pessoa se torna mais fanático, alienado da realidade, vivendo um mundo diferente do nosso. Quero ficar na minha, me deixa em paz, quero apenas esquentar o banco de domingo. Eu gosto do ambiente, eu gosto da música, de vez em quando eu gosto da palavra, mas deixa eu ficar aqui na minha. Meu irmão, minha irmã, para você que vem na igreja e quer ficar apenas na sua zona de conforto, mantendo uma distância de Jesus, nós precisamos saber que existem certas consequências. Por que nós devemos diminuir a distância entre Deus e nós? Por que nós não podemos apenas ficar ali no conforto? Não precisa ser fanático. Por quê? Porque Deus, Ele, em toda a história, Ele veio encurtando a distância entre Deus e a humanidade. A humanidade vivia em paz com Deus antes do pecado, mas depois do pecado, nós nos distanciamos cada vez mais de Deus. E Deus, cada vez mais, Ele teve um plano para se aproximar da humanidade. Era um Deus transcendente, era um Deus inatingível que morava lá no céu, em algum lugar. É um Deus que nós não podemos nem entender. Mas esse Deus que estava lá no céu, Ele intervém na criação, na sua criação, e principalmente Ele intervém na história da humanidade. Estava lá no céu, agora está numa montanha, onde Moisés teve um acesso. Fisicamente ele está aproximando, e não ficou apenas na montanha, mas já que nesse versículo 7, Deus, de uma certa maneira, estava perto do acampamento de Israel. E nós vemos que, continuando, se você ler o livro de Êxodos, Deus faz um tabernáculo. Para quê? Para que Deus seja o centro do povo de Israel. O tabernáculo é construído no meio do povo de Deus. E não apenas isso.
Quando Salomão constrói um templo para a morada de Deus, Deus fala: aqui farei minha morada para sempre. É um Deus que está cada vez mais perto. Talvez você quer mais longe, mas Ele está chegando mais perto. E quando, através de Jesus, esse Deus que apenas ficava lá no céu, ou talvez, raramente, de vez em quando nas montanhas, ou talvez no acampamento, e algumas vezes, uma vez por ano, ali no Santo dos Santos, esse Deus resolve fazer essa morada em nossos corações através de Jesus. E portanto, se você e eu, nós confessamos Jesus como o Senhor Salvador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faz morada no meu coração, o que abre a possibilidade de você conversar com Deus. O que era uma coisa exclusiva no Velho Testamento a um líder, Moisés, conversar com Deus, essa exclusividade, agora faz parte de todo aquele que tem Jesus no coração. Agora, por que é que nós devemos manter essa intimidade com Deus? Por que é que nós devemos ter esse mesmo relacionamento que Moisés teve com Deus, um relacionamento onde é de amigo? Os versículos aqui consequentes falam que o Senhor falava com Moisés, versículo 11, face a face, como quem falava com seu amigo. Agora nós podemos, não precisa ser uma pessoa especial, você pode desfrutar dessa intimidade. Agora, por que nós devemos fazer isso? Por que nós precisamos urgentemente ter esse relacionamento, essa intimidade? Puxa, deixa eu ficar na minha, deixa eu ficar longe, não quero ser fanático. Ser amigo de Deus, a resposta seria: ser amigo de Deus e ter uma intimidade com Jesus já não é uma opção, mas uma necessidade, quando, principalmente, pelo menos ao meu ver, quando acontece a troca de geração. Quando uma geração está definhando e uma geração emergente está nascendo. Nós precisamos de modelos, nós precisamos de referências. Quem era a referência visual do povo de Israel? Moisés. Moisés, ele fazia aquele caminho todo santo dia, para mostrar o quê? Para educar o seu povo, que nosso Deus não morde. Deus não está apenas à espera para matar o próximo. Não. Deus está, do outro lado da moeda, Deus está esperando para um relacionamento. E de tanto ver, de tanto olhar Moisés na presença de Deus, o seu auxiliar Josué, ele pegou, ele sacou. Ele entendeu que ele também pode ter um acesso livre a Deus. Por que é uma troca da geração? Porque somente Josué e Caleb foram capazes de entrar na terra prometida. Aquela geração, essa geração, pereceu toda no deserto, porque era uma geração que mantinha uma distância com Deus. Era uma geração que ficava longe, apenas observava Deus. Mas os poucos, como Josué, Caleb, eles entenderam a essência da coisa.
Portanto, só eles foram capazes de olhar, quando eles foram mandados como espias para ver a terra prometida, a terra de Canaã. Foram levados 12 espias. 2 pessoas, apesar da dificuldade, apesar de que era terra de gigantes, eles entenderam que Deus era maior que eles. Agora, esse entendimento, essa fé, não vem de manhã, de um dia para o outro. É resultado de um relacionamento com Deus. É um resultado de uma intimidade com Deus. O versículo 11 diz: Moisés conversava com Deus, ele foi para casa. Mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Os nossos filhos, a nossa futura igreja, a nossa futura liderança, precisam de modelos. Modelos de pessoas que não têm nenhuma distância com Deus. Modelos de pessoas onde tem a intimidade de conversar com Deus. E essa intimidade resulta em quê? Em olhar a situação, não com olhos humanos, mas numa perspectiva do reino de Deus. Josué, ele foi capaz de olhar a terra de Canaã com os olhos, não na perspectiva humana, mas numa perspectiva de Deus. Mas os outros 10 espias, ao voltar, ao relatar ao povo de Israel, que eles falaram: cara, não dá não, os caras são gigantes. Apesar que a terra é boa, tem leite, tem mel, olha, a gente vai morrer. Olha só, um relato negativo, corre que nem fogo dentro do acampamento de Israel. Quando esse povo mantém uma distância com Deus. Quando esse povo mantém uma distância com Deus, qualquer coisa que acontece no mundo vai afetar diretamente. Eles não conseguem olhar, eles não conseguem ter uma perspectiva divina. Eles estão confinados a viverem e a pensarem como pessoas que não têm Deus no coração. E Deus quer levantar uma nova geração. E nós estamos vivendo este momento. A transição, a primeira geração, os nossos pais, já estão indo para os braços de Deus. Tem mais enterro do que casamento, não sei. Uma geração está indo embora. Agora é a nossa chance, a nossa oportunidade de mostrar a nossa intimidade com Deus, para que esse caminho que parece difícil, esse caminho que parece talvez que nós não conseguimos entender, possa ser normal para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente para os seus filhos. Não queremos que a nossa próxima geração seja uma geração obstinada e que não tem Deus no coração e que está moldado pelos valores deste mundo e principalmente sem a perspectiva do reino de Deus. Apocalipse 3, 15 e 6. O João fala à igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno
nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, diz a palavra de Deus. Até quando você vai manter essa distância? Eu falo, eu comprovo através da minha pouca vivência com Deus, de que existem aspectos muito mais agradáveis na intimidade de Deus. Você consegue desfrutar muitas coisas. Talvez você não tenha muito em relação financeiramente com a relação a outras pessoas, mas você tem o suficiente para honrar, para louvar o nome de Deus, e que nós possamos mostrar esse exemplo para as próximas gerações. Seu Duque, manda aí. Não sei quando vocês conhecem Charles Blondin. Ele é um equilibrista do final do século XIX. E, como vê, talvez a imagem está muito antiga e também não dá para ver alguns detalhes. Ele está numa corda bamba e ele atravessou o Niagara Falls, né? Ou a Cataratas de Niágara, sem nenhuma proteção. Então, ele chamou as pessoas, né? Todo mundo veio prestigiar, né? Não sei, nessas horas as pessoas, não sei se torcem para o cara aí voltar vivo ou torcem para o cara cair, não sei, né? Mas todo mundo foi lá para ver o grande feito desse homem. E ele caminhou, né, com a vara ali de equilíbrio, e ele foi e voltou. Aí todo mundo, grande Blondin, Blondin, Blondin. Pô, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom demais. Aí o Blondin falou assim: meu próximo desafio é agora levar, né, uma frigideira com omelete, né, e sem deixar cair. Você acha que isso, será que eu vou ser capaz de fazer? Todo mundo, acho que sim, acho que sim. Aí no dia ele fez, ele é capaz, ele é capaz. Aí outra foto ali, era uma foto dele que está carregando um tanque de lavar. Ele falou assim: quantos de vocês acham que eu consigo atravessar, né, a catarata de Niágara sem cair, levando um tanque? Todo mundo, acho que você consegue, acho que você consegue. O cara lá levou, atravessou, e todo mundo, uau, você conseguiu, você é bom demais. E todo mundo assim, Aí ele fala assim: olha, se eu levar um fogão da próxima vez, vocês acham que eu vou conseguir? As pessoas, sim, 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 você já levou tantas outras coisas, inclusive esse tanque, levar um fogão não é nada para você. Aí todo mundo assim, sim, nós temos confiança que você pode levar qualquer coisa nessa corda bamba em cima das cataratas de Niágara. Aí ele lança o desafio: vocês acham que eu sou capaz de levar um homem, uma pessoa nas minhas costas e atravessar? As pessoas, logicamente, bem, o tanque, se ele consegue levar um tanque, ele consegue, o tanque de roupa, ele consegue levar uma pessoa. Sim, nós temos plena convicção que você consegue carregar uma pessoa. Você tem certeza? Tem. Todo mundo lá se alegrou. Aí ele falou: quem quer ser essa pessoa? Algum voluntário? Aí todo mundo. Mas olha só que interessante, de tantas vezes ele trilhar por esse caminho que aos olhos humanos parece impossível, de tantas vezes, no final, próximos slides, ele consegue carregar uma pessoa, ele consegue achar um voluntário para ir nas costas. Olha só, até então o povo, a multidão estava distante de Blondin. Legal, 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 se alegrando. Mas quando ele convida para ir junto, ninguém vai. Mas de tanto, pela insistência do Blondin, ele ia de olhos vendados, ele ia isso, disso, daquilo, que de tanto fazer, as pessoas foram convencidas que ele era capaz. E o voluntário se dispôs
e na costa do Blondin. E ele conseguiu mais uma façanha, encurtando a distância e mostrando o caminho a trilhar para a próxima geração. Nós precisamos diminuir essa distância com Deus, porque seu filho, o meu cônjuge, a nossa igreja no Brasil, precisa de modelos. Talvez eles possam até duvidar de que esse caminho exista, eles possam até suspeitar, mas como Moisés, como Josué, de tanto eles insistirem, eles foram capazes de fazer a mesma coisa. Como falei para vocês, a primeira geração está indo. E o que meus pais ensinaram para mim, meus pais, desde a minha infância, eles iam a retiro, toda sexta-feira eles iam a retiro, eles iam às orações de madrugada, eles só voltavam no dia seguinte. Aí fiquei pensando, poderia ser melhor, ao invés de só eles terem ido orar, seria melhor eles terem convidado a gente também. Em vez de ficar brincando em casa, talvez seria melhor eles terem mostrado a intimidade que eles têm com Deus. Talvez a minha geração seria uma geração melhor. Nós temos fazendas. E a dinâmica da fazenda, pelo menos fazenda dos casados, a gente come, os pais ficam aqui, as crianças do lado, à distância. Nós mostramos as nossas costas para os nossos filhos. Nós não estamos mostrando como é que nós louvamos, como é que nós adoramos, como é que nós desfrutamos da intimidade com Deus. Não estou falando para eles incorporarem nossas fazendas e ficarem 2 horas, não estou isso. Mas achar maneiras, pelo menos no começo, cantar um louvor junto com os pais, perguntar para as crianças qual o pedido de oração. Os pais oram para as crianças fervorosamente. Compartilha uma palavra bem simples. Aí eles têm o seu tempo. Acho que seria melhor a gente mostrar como faz, do que esperar ele um dia por algum acampamento e uma coisa acontecer. Eu acho melhor você esperar através de você seja um modelo para eles, do que esperar um dia a coisa acontecer e de uma maneira que você menos espera. É melhor deixar uma coisa mais previsível. Eu desafio você que é fazendeiro, você que é pai e mãe, mostre a sua intimidade com seu Deus. Mostre ao seu cônjuge o compromisso que você tem com seu Deus. Mostre. Porque senão a próxima geração vai ser a geração obstinada, uma geração sem Deus, uma geração que quem irá deter essa geração? Portanto, se você acha que você está mantendo uma certa distância com Deus, gostaria que hoje você pudesse encurtar. Esse Deus não está longe, já está no teu coração. Basta você dobrar os joelhos. Vamos fechar nossos olhos? Vamos encurtar a distância que nós temos com Deus. Então, o meu cônjuge, a minha filha,
irá também desfrutar da intimidade com Jesus. E como consequência, eles também serão a geração que cumpre e faz a vontade de Deus. Não vai ser aquela geração de manipula Deus, onde carrega Deus no bolso, mas será a geração onde é carregado por Deus. Uma geração que sujeita à vontade de Deus. Nós precisamos mostrar o conceito certo de Deus. Não apenas aquele Deus que pune as coisas erradas, mas também um Deus que convida as pessoas a desfrutar da sua santidade e da sua amizade. Quero que você, nesse momento, examinasse o seu coração. A que distância você está na intimidade com Deus? Nossos filhos, a próxima geração, está esperando modelos. Eu e você possamos ser esses modelos. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Amém.